Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma dinâmica um pouquinho diferente com vocês e toda essa dinâmica ela vai ser o nosso primeiro trabalho. Então, o que eu vou fazer aqui? Como na nossa última aula a gente viu sobre carboidratos, hoje eu vou fazer uma prática virtual com vocês envolvendo carboidratos. E aí, nesse nosso primeiro trabalho, a gente vai fazer como se fosse um experimento investigativo. O que significa isso? É um experimento que eu não vou vir aqui ficar explicando cada uma das utilizações desses reagentes, por que faz, o que usa. Cabe a vocês investigarem o que está acontecendo e interpretar esses resultados, beleza? Então, nesse nosso primeiro trabalho, eu vou fazer uma prática aqui com vocês e aí a gente vai ter o nosso relatório, que vai ter uma introdução desse teste que a gente vai fazer, que chama teste de feeling, e vocês vão responder determinadas perguntas desse experimento. E também vai ter um cálculo, porque esse teste de feeling, ele tem dois objetivos, que é a gente determinar a quantidade de açúcar redutor e também a quantidade de açúcar redutor total que tem em um determinado carboidrato. Então, toda essa parte de investigação e os cálculos vai ficar a critério de vocês. É claro que eu vou estar aqui para auxiliar, né? Mas esse trabalho, ele consiste em todos esses passos, beleza? Então, como vocês ainda não têm acesso ao nosso laboratório virtual, e também a gente descobriu na última aula que a gente não consegue fazer isso em tempo real, né? Eu vou gravar esse vídeo e aí vocês vão assistir e depois fazer o relatório, beleza? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e vocês vão enxergar aqui, né, nesse canto, essa tela. E eu vou estar olhando aqui o roteiro, porque nesse laboratório virtual, pagou tudo, mas é isso aí. Nesse laboratório virtual tem um roteiro passo a passo do que deve ser seguido nesse experimento. Deixa eu voltar aqui. Voltou a funcionar. Então vamos lá. O que vamos fazer aqui? Opa, a primeira coisa é armário de EPIs. Equipamentos de proteção individual. Vamos vestir o jaleco, colocar uma luva e colocar um óculos de proteção. E aí vamos na balança. Primeira coisa, a gente vai começar ligando ela e a gente vai pesar uma determinada massa dessa amostra, né, desse carboidrato, que não importa o que é, só importa que é um carboidrato. Vamos ver que é bastante realista, né, não para nunca. E eu vou colocar cerca de 10 gramas dessa amostra. Vou adicionando aí na espátula. Beleza? E aí, o primeiro passo que vocês vão fazer é determinar, né, essa massa, anotar. Vocês vão ver que fica variando bastante. E aí vocês vão colocar uma média dessa variação que melhor represente a massa que está aí, beleza? Pode ser 10,02, 10,03, enfim, fica a critério de vocês. Vou pegar tudo isso e vou colocar em um outro becker. Colocar esse conteúdo aqui no becker. Viu que apareceu um sal aqui no fundo, né? Indicando que foi colocado. E aí agora eu vou colocar água nesse meu becker. Vou colocar cerca de 100 ml de água nele, beleza? Vou preparar uma incubadora de agitação. Essa incubadora de agitação, a gente consegue controlar tanto a temperatura dela, vou colocar 30 graus Celsius, e conseguimos controlar o tempo que eu quero. Vou colocar aqui, essa minha amostra vai ficar 3 horas. E quanto de agitação eu quero? Eu vou colocar 135 RPM, que significa rotação por minuto, beleza? Vou lá pegar o meu becker e vou colocar aí
nesta incubadora. Vou fechar a tampa e vou ligar ela, que vai contar o tempo, né? Como se simulasse que está passando 3 horas, que está aí dentro. Só que aqui não está uma representação muito real. Essa placa que está aqui embaixo, ela mexe. É uma agitação mecânica da minha solução. E aí não mostrou isso para vocês, mas essa parte é muito importante vocês considerarem no relatório. Porque o primeiro questionamento que eu vou fazer é, a gente coloca água, coloca 30 graus Celsius e deixa 3 horas agitando. O que acontece com os carboidratos nessa temperatura e com a agitação? Está liberando o quê? Que reação que está acontecendo ali dentro? Então, esse é o primeiro questionamento. Depois eu vou pegar uma fita de pH e vou medir o pH dessa minha solução de carboidrato. E aí, não sei se vocês já viram essa fita de pH, mas ela é muito legal. Você coloca na solução e ela instantaneamente já mede o pH dessa solução de uma forma muito prática. E cabe a nós, então, comparar essa fita que tem do lado com a caixa. A caixa já vem todas as colorações que essa ficha pode ficar. E aí a gente compara as colorações mais próximas e aí do que tá do pH. Então, nesse caso aqui, não sei se vocês conseguem enxergar bem, mas ela está muito próxima aí de um pH 7, quer dizer que é um pH neutro dessa solução, beleza? E aí vamos para o próximo passo. A gente vai transferir essa solução para o balão e a gente vai adicionar nesse balão 2 componentes. A gente vai colocar 10 ml de ferrocianeto de potássio. Eu vou medir aqui na minha proveta e vou colocar 10 ml dele. E vou transferir para o balão. Vou esvaziar, como se eu tivesse limpado, e vou colocar também acetato de zinco numa concentração de 1 m, que é mol por litro. Também vou colocar aí 10 ml disso. Fica o questionamento. Por que a gente tem que usar ferrocianeto de potássio e acetato de zinco? Quais serão as funções dele nesse meu experimento? É uma coisa que vocês vão ter que descobrir aí, beleza? No nosso relatório isso tem que constar. Agora, eu vou completar o volume desse balão com água destilada. Aqui eu não preciso, né, me preocupar em, o menisco tá certo, não tá? Vitraria está cheia. Vou homogeneizar novamente, né? Ele fica agitando, não é o melhor jeito de homogeneizar um balão, que a gente não garante, mas tá bom. E aí, a gente vai para a primeira etapa. Vocês vão ver no roteiro, é a etapa 4. Chama clarificando a amostra, solução ART, beleza? Deixa eu voltar aqui. Eu vou filtrar essa minha amostra. E aí vem a questão, eu filtro o quê? Será que esse ferrocianeto de potássio com acetato de zinco faz alguma coisa precipitar? Por isso que eu preciso filtrar? Fica a dica aí para vocês. Por que a gente tem que fazer a filtração? E aí vem a outra pergunta, que depois eu vou deixar tudo isso bem registrado. O que ficou aqui nesse papel filtro, depois que eu filtrei? Beleza? Então, outros questionamentos aí para vocês. Certo? E agora, deixa eu dar um pause aqui. Vamos continuar, só para não ficar lendo e fazer vocês perderem muito tempo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pera que está aqui no cantinho, ó, essa pipeta com a pera, e coloquei no lugar errado, vou colocar no becker. Porque eu quero pegar 50 ml dessa solução do becker aqui.
e vou fazer um tratamento nessa solução. Então, eu vou apertar a pera. Tá vendo que ela afundou? Acho que não, né? Mas ela afundou, né? Fazer todo o procedimento para conseguir pipetar. Vou colocar 25 ml. Isso daqui é a água subindo, ó, passando pelo funil, subindo até parar no meu menisco. E vou colocar isso daqui no meu balão. Aí eu aperto o botão de ejeção e vou liberar essa minha solução no balão. Né? Chegou no final, vou colocar novamente no balão, no becker, e vou pegar mais 25 ml. Já que eu quero 50 ml dentro do outro balão. E aí, gravem isso, porque a gente vai usar tanto essa solução quanto essa para as próximas etapas, beleza? Então, vejam bem, nessa solução aqui do Becker, a gente colocou ferrocianeto de potássio e o acetato de zinco. Agora, nesse balão, a gente vai fazer um tratamento adicional, beleza? Então, vou colocar de volta no suporte e vou levar esse meu Becker para... Ah, tá. Faltou uma etapa que eu acho que eu devo ter pulado. Peraí, um minutinho. Vou voltar já que eu volto. Consegui finalmente colocar essa solução aqui na capela. É isso aí. Às vezes dá um trabalho. E vou colocar 5 ml. Deixa eu esvaziar. Vou colocar 5 ml de HCl, ácido clorídrico. Beleza. Coloquei 5 ml de ácido clorídrico nessa solução aqui, beleza? E aí eu vou colocar isso aqui em banho-maria. Ele não fala exatamente qual temperatura, mas eu tenho que deixar um certo tempo aí em banho-maria, beleza? Ficou 10 minutinhos no banho-maria. E ele me devolveu. Agora eu vou colocar esse outro papel indicador dentro dessa minha solução e eu vou neutralizar ela. Então eu vou adicionar NaOH. Eu acho que tem que colocar o funil. Até eu conseguir mudar a coloração. Tá vendo que antes ele estava azul e agora ele está rosa. Beleza? Neutralizei então essa minha solução. E aí neutralizar significa que eu voltei aí para o meu pH 7, certo? Antes estava ácido, coloquei HCl, aí coloquei uma quantidade certa de NaOH até neutralizar. E agora eu vou voltar de novo e vou completar o meu volume de água. Então essas são as duas soluções que eu tenho, beleza? Não se esqueçam do que a gente adicionou em cada uma delas. Vou homogeneizar essa solução. E vou dar uma pause aqui para depois. Agora, pessoal, a gente vai ir lá na bancada de titulação e a gente vai começar a titulação de cada uma dessas soluções. Então, a primeira que a gente vai titular é essa solução padrão de glicose e depois a gente vai utilizar aquelas outras que a gente preparou, beleza? Então, ó, o que a gente vai fazer nessa etapa?
Aqui tem o licor de feeling, depois vocês podem ver certinho o que tem nele. E a gente vai utilizar, a gente vai titular essa solução desse licor de feeling. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma certa quantidade de volume dessa solução de feeling, se eu não me engano, 5 ml. E vou colocar dentro desse Erlenmeyer 1. Vocês vão perceber que essa solução ela é azulada. Então, 5 ml dessa solução de feeling. Vou mover ele para o suporte e vou colocar também 5 ml de água. Então, a solução que eu vou titular, ela tem 5 ml dessa solução de feeling, que eles chamam de licor de feeling, e 5 ml de água. Beleza? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou transferir essa solução padrão de glicose para a bureta. Vou completar a bureta, que tem 50 ml. Vendo essa bureta que está aqui? Vou fazer uma titulação. Essa titulação, ela é um pouco diferente, porque a gente faz ela em uma chapa de aquecimento. Então, eu tenho que aquecer essa minha solução que tem água e esse licor de feeling até chegar a fazer algumas bolhas, beleza? E aí eu adiciono uma solução de azul de metileno, enquanto a minha solução está fervendo. Eu vou titular essa minha solução enquanto ela ferve. Então, aqui, ó, ele vai fazendo a titulação e eu estou esperando ter um ponto de viragem. Quando ela ficar rosa ou laranja, eu vou parar essa minha solução. Então, vamos ver quantos ml que vai precisar aí dessa solução. E anotem isso, tá? Virou. Aí ele vai parar sozinho. Utilizou 40 ml, beleza? Então, primeira coisa, quando vocês titularam esse licor de feeling com a solução padrão de glicose, vocês utilizaram 40 ml desse padrão de glicose, tá? Primeira coisa que vocês têm que anotar aí no relatório de vocês. Vou pausar aqui rapidinho. Daí, pessoal, como a gente faz tudo em duplicata, triplicata, eu peguei, vou preparar o mesmo procedimento para fazer uma segunda vez. Tá? Então, eu já coloquei o licor de feeling, a água, preenchi a bureta novamente com a solução padrão de glicose, aqueci, coloquei o azul de metileno e agora eu vou titular pela segunda vez. E aí ele marcou um volume aí pra gente de 38 ml. Essa é a segunda medida que a gente vai fazer, beleza? Então, aí vocês tiveram dois resultados, vocês vão fazer a média e utilizar esse valor da média para os resultados, beleza? E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar o que tem dentro do nosso balão e vou fazer a titulação. Então, eu vou transferir esse volume aqui para a minha proveta. Então, vou remover esse conteúdo e vou tentar preencher. Eles chamam essa solução de AR, de açúcar redutor, beleza? Quando eu conseguir fazer isso, eu volto aqui. Consegui. Ele colocou o becker na minha proveta. Então, agora, o que eu tenho nessa minha bureta é essa solução AR. Então, lembrem o que a gente fez nessa etapa, tá? Que aí vai ser diferente. Então, a gente vai fazer titulação da solução padrão de glicose, a gente vai titular o que tem no becker e vai titular aquela outra solução que a gente preparou no balão, que a gente colocou o ácido e tudo mais, beleza? Esses são os três comparativos que a gente vai ter. A gente vai ter a solução padrão de glicose,
a solução de açúcar redutor. E lá no Becker a gente vai ter o ART, o açúcar redutor total, e a gente vai quantificar cada um deles, beleza? Então aqui agora eu vou fazer a titulação da mesma forma como eu fiz da solução padrão de glicose, mesma coisa, eu vou pegar essa solução, esse licor de Feeling, vou colocar 5 ml dele, vou colocar 5 ml de água e agora eu vou titular, só que a diferença é que eu vou titular com essa minha outra solução, beleza? E esses vão ser os passos, então agora é só anotar realmente o volume que foi gasto na titulação para vocês conseguirem calcular para o relatório, né? O que vai ser o objetivo. Porque depois, né, a pergunta que eu vou fazer para vocês é qual a quantidade de açúcar redutor que eu tenho e depois qual a quantidade de açúcar redutor total, sendo que eu vou ter como comparativo a minha solução padrão de glicose. Então, esses são os cálculos que eu vou pedir que vocês encontrem e discutam no relatório de vocês. Beleza? Então, quando estiver fervendo, eu adiciono as gotinhas, 3 gotas de azul de metileno e faço a minha titulação. Então, nesse a primeira titulação dessa solução AR, a gente vai anotar o volume gasto aqui do canto. Virou em 14,5. A gente percebe que essa solução de AR tem um ponto de viragem muito menor do que a solução padrão de glicose. Isso é uma coisa aí para a gente pensar na hora que a gente estiver construindo o nosso relatório. E agora o que eu vou fazer? Vou fazer uma segunda vez. Vou colocar no Erlenmeyer 2 para ele já reconhecer que eu estou fazendo uma segunda vez, porque as outras vezes que não estava indo é porque ele achou que eu não estava fazendo. E aí ele reclama, ele fala, não, vai fazer em duplicata sim. E é isso que acontecia as outras vezes que eu sumia e tinha que voltar aqui depois. Vou colocar aqui as 5 ml de água, né, fazer todo esse procedimento novamente. Quando ele estiver fervendo, eu adiciono as gotas de azul de metileno e vou continuar titulando pela segunda vez agora essa minha solução AR. Então anotem esse volume, essa é a duplicata 12,5. Beleza? Esses são os dois valores importantes para a gente. E agora eu vou lá na bancada e agora eu vou titular esse balão aqui. Então, eu vou transferir para a bureta. Já volto. Haja paciência, galera. Beleza, pessoal, consegui. É que ele obriga a gente a fazer 3 vezes, a gente querendo ou não. Então, agora eu coloquei a solução ART, de açúcar redutor total, aqui na minha bureta. E agora eu vou titular ela, beleza? Então, nós vamos titular ela 2 vezes, igual a gente estava fazendo, beleza? Vou adicionar meu licor de Feeling, 5 ml dele. Adicionar 5 ml de água.
Aquecer, e assim que estiver fervendo, adiciono o azul de metileno. E também vem o questionamento, né? Por que a gente utiliza o azul de metileno? Agora a gente vai titular essa solução de ART. Vamos ver quantos ml gasta. 8 ml. Gastou bem menos do que nas outras duas que a gente fez anteriormente. E agora o que eu vou fazer? Vou repetir esse experimento para vocês terem a duplicata deles, beleza? Então, vou transferir novamente. Vou completar aí a minha bureta para 1, né, para 0. Colocar os 50 ml novamente. E aí, vamos lá. 5 ml do licor de feeling. E 5 ml de água. Estou ficando craque aqui. Aquecer. Mesmo procedimento, né? Eu aqueço. Quando estiver fervendo, adiciono o azul de metileno. E aí vem o questionamento. O que tem que estar fervendo? Por que ela não pode ser feita? Geralmente as titulações elas são feitas em temperaturas normais. O que essa tem de diferente? Vamos ver quantos ml essa daqui gastou. 6 ml, segundo o volume que vocês têm que anotar. E aí, pessoal, o experimento é isso. Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Meu Deus. O experimento, pessoal, é isso, basicamente. A gente faz as titulações dessas 3 soluções diferentes. A solução padrão de glicose, a solução AR, que tem um certo tratamento, e a solução de ART, que tem um tratamento adicional. Titula tudo isso com esse licor de feeling, azul de metileno, e a gente consegue quantificar agora a quantidade de açúcar redutor e a quantidade de açúcar redutor total que tem. Então, esse foi o experimento, deu mais ou menos meia hora aí para realizar ele. Na prática, só tem uma parte aí 3 horas, ele é bastante demorado, tem bastante passos a serem seguidos, mas é isso. E depois eu vou mandar todas as orientações do que deve ter nesse relatório. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Uma dinâmica um pouco diferente. Mas espero que seja útil também para a gente conseguir explorar experimentos que a gente não consegue pessoalmente. Beleza? Até depois, pessoal.